Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Hoje, o nosso segundo debate da história do canal, abordando um tema capital que é o esquizoterismo, os vários pseudo-caminhos ou desvios, infelizmente, que ocorrem na busca esotérica e que, infelizmente, prejudicam muitas pessoas. Nós vamos elencar aqui algumas armadilhas aí na busca espiritual que pensamos são perigosas a ponto de merecer um debate no canal Realidade Fantástica. Mas antes, você já sabe, aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, voltamos aqui com a equipe completa, com a participação do Márcio Slompo, do Marcos Kuznick, sócios fundadores do canal Realidade Fantástica. Senhores, cada um gravando da sua casa por conta do isolamento do coronavírus, mas podemos tocar o programa normalmente. É verdade. Aí é por conta desse isolamento que também está proporcionando momentos de introspecção para muita gente, né? Está dando a possibilidade de, inclusive, testar novas tecnologias. Aqui no canal, para quem nos acompanha, a gente tem sempre dado preferência pelas entrevistas presenciais na cidade de Curitiba, né? Mas quem sabe aí até esse coronavírus não está nos mostrando também um caminho para ampliarmos essas entrevistas e começarmos a fazer via remota também, né, Márcio? Zé, boa noite a todos, né? Boa noite especial aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Estou falando com o Marcos também, né? Para o Jamil que está em Curitiba. Essa é a maravilha da internet, né? Poder se reunir assim. E acho que o momento é muito propício para conversarmos com você que nos acompanha. É muito prazeroso, né? E falar sobre dar alguns alertas, isso né? O que a gente tem vivido hoje em dia, né, Marcos e Jamil? É verdade. Perfeito. Bom, nosso tema aí é o esquizoterismo, aí, que é uma espécie de neologismo, uma palavra criada para significar esses vários pseudo-caminhos, né, que desviam muitas pessoas e que se aproveitam da ingenuidade, da boa-fé do povo, iludindo, né, com propostas fáceis, né, com promessas aí miraculosas, muitas vezes que redundam, muitas vezes até em desequilíbrio psicológico. Eu queria começar, senhores, falando aí, já vamos começar aí com a moda quântica, né? Nós temos vários assuntos que a gente pensou para elencar, mas essa moda quântica a gente já bateu sobre ela em vários momentos, né, no Realidade Fantástica, mas me parece que é uma coisa que cada vez mais cresce, né, Marcos Márcio, né? Porque agora é água quântica, colchão quântico, mesa radiônica quântica, quer dizer, você associar o termo quântico ao teu negócio parece que tem promessas de lucros. Cura quântica, né? Também. A questão é o seguinte, assim, puxa, eu lembro de quando eu lia há muitos anos atrás o Tal da Física, do Frídtjof Capra, né, que foi um dos livros que praticamente inaugurou esse debate mais amplo do público, né, sobre a natureza da física quântica, etc., que já era conhecida desde há muitas décadas, mas que o Capra, de alguma maneira, mostrou as implicações filosóficas, até religiosas, da física quântica. E são imensas, né? Qualquer um que se dedique a ler um pouco, não precisa ser um físico, eu não sou físico também, né? Eu sou da área de humanas, né? Embora tenha trabalhado com eletrônica um pouco, mas sou da área de humanas. Mas para qualquer um que se dedique cientificamente a investigar um pouco do fenômeno quântico, saber mais sobre física quântica, é impossível que as implicações que a física quântica trouxe não nos façam refletir, não nos façam pensar sobre a natureza da realidade, né? Eles não mostrem o quanto aquele paradigma, aquele modelo mecânico, newtoniano, cartesiano do universo, ele se mostrou eficiente até um determinado ponto, mas ele mostrou que é apenas uma perspectiva da realidade
e que a física quântica ela nos abriu realmente uma possibilidade muito grande. Isso é uma coisa séria, importante, né? A física quântica deve ser debatida em todas as instâncias, na psiquiatria, na psicologia, na filosofia, em vários campos. Ela traz a promessa de uma revolução. Exatamente. Mas, e isso é uma coisa que a gente tem insistido aqui no canal, devido talvez a uma deficiência do nosso próprio sistema educacional, né? ou pela parca formação científica que as pessoas têm em geral, acaba se pegando só o verniz, uma parte muito superficial, praticamente caricata dos elementos da física quântica e importando esses elementos e ligando a uma série de coisas. Quer dizer, que qualquer coisa que vagamente seja associada à vibração, energia, acaba recebendo o rótulo de quântico, simplesmente para parecer ser alguma coisa diferente, fenomenal, moderna. Olha só, veja bem, Marcos, a astrologia que você faz é aquela astrologia antiga. Veja que já tem a astrologia quântica, né? Quer dizer, é alguma coisa... Na verdade, existe. Eu já vi a astrologia quântica. É novidade, então, Marcos. Márcio, você que é jornalista, como é que você está acompanhando tudo isso aí? Essa explosão quântica, né? Comercial, vamos dizer assim, do rótulo quântico. Isso faz pensar, Jamil e Marcos, até em complemento ao que o Marcos estava falando, né? Estava pensando aqui, talvez esse tipo de abordagem, no caso aí da física quântica, ela seja aceita muito facilmente pelas pessoas pela própria falta de uma relação mais equilibrada com a ciência. O que a gente vê hoje são dois aspectos, né, a meu ver. Essa falta de relação harmoniosa, em relação de saber, querer descobrir mais sobre a ciência, faz ou você ser negacionista, que é o que a gente tem visto hoje, ou aceitar facilmente coisas que vão falar, porque a água é quântica, porque o colchão é quântico. Então, esses dois caminhos, você não encontra um equilíbrio ou não ser negacionista, também não ser tão superficial à medida de aceitar tudo que alguém falou. Falta, de certo ponto, a nós, na maioria, um pouco mais de reflexão. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não posso, até com facilidade hoje, será que eu não posso dar um Google aqui, saber se isso realmente funciona ou não? Né? E como nós vimos, né, é muito promissor, infelizmente hoje, comercialmente, você associar o rótulo de quântico ao seu negócio, porque é a palavra do momento, é a palavra da moda. Existem também, né, livros de sucesso comercial falando de física quântica, que são livros sérios, né? Nós temos aí o Amit Goswami, temos, como disse o Marcos, o Marquinhos, o Bishop Capra, né? Que popularizaram isso de uma forma séria, mas na onda disso vem, infelizmente, alguns aproveitadores e também muita ignorância, pessoas bem intencionadas, mas também ignorantes. Interessante. Sim, pode falar, Marcos. Não, é interessante que esses dias, né, como vocês sabem, nós temos lá o portal Realidade Fantástica, que é uma área de membros, né, onde a gente aprofunda alguns assuntos, e um dos nossos alunos lá do portal perguntou, puxa, mas o Amit Goswami, então, será que é picaretagem? Não, eu acho que se nós acompanharmos o trabalho dele, claro que entrou toda uma questão de ativismo quântico, então, às vezes a gente não compreende exatamente, né, mas assim, dá para perceber a ideia. Claro, essas pessoas, elas captaram, eu falei, poxa, gente, a realidade é algo muito maior, é complexo, e quem sabe a física quântica, ela dê mais conta de analisar, até porque ela envolveria certas formas de pensamento que não são muito usuais. Até aí, tudo bem. Eu acho que, por exemplo, se nós pegarmos aquele livro Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, né, ele coloca coisas muito interessantes, cruzando isso com a filosofia, cruzando isso com várias correntes do idealismo, enfim, é realmente um trabalho bastante interessante. E como o Jamil falou, essa questão comercial, ela acaba se impondo. Eu já mencionei isso outras vezes. Se você procurar os jornais e revistas brasileiras, e possivelmente em outros locais também, do início do século XX, né, onde a eletricidade era uma novidade, era um fenômeno que começava a aparecer e as pessoas não compreendiam direito. Começou a eletrificação das cidades, a energia elétrica, então você via uma profusão de anéis elétricos, elixires elétricos, quer dizer, simplesmente você troca a palavra elétrico pela palavra quântico e você vê o quanto um conceito
desconhecido para que ele seja ancorado, né? Para que ele seja compreendido pelo popular, ele acaba se vulgarizando da forma errada. Eu não acho que você tenha que ser um físico quântico para estudar a física quântica, para pensar sobre suas implicações. Mas também a gente não pode ser leviano, né? E como você mesmo falou, Jamil, assim, fazer toda uma questão comercial. Quer dizer, você acaba colocando isso, e até eu gostaria, né? Aqui o canal Realidade Fantástica é um ponto aberto. Eu gostaria que alguma pessoa que defende, por exemplo, cura quântica, ou que defende o mar de dispositivos, quando nos dissesse, afinal de contas, o que tem de quântico nisso? Porque se você perguntar, essa pergunta que você fez, Marcos, por exemplo, a água quântica, que é um dos elementos aí que estão sendo vendidos, né? Tem o colchão quântico, o coador de café quântico, daqui a pouco vai aparecer cueca quântica, como a gente sempre fala. Mas aonde que está os elementos da física quântica a ponto de sustentar a existência de uma água quântica? A pessoa, claro que ela vai vir com aqueles conceitos, como você falou, mais rasos. Não, você veja que matéria não existe, existe energia, existe a água é um conservador de energia, por isso que ela é quântica. Mas não é necessariamente isso, né? Física quântica não é isso apenas. Então, carece de um aprofundamento e, às vezes, até de um maior conhecimento de ciência, até. É verdade. E por aí, a gente tem visto o seguinte... essas explicações, e agora já direcionando para a questão do esquizoterismo, a gente tem visto o seguinte, a gente tem falado muito, desde que nós começamos o canal, esse enfoque esotérico e exotérico, né? Ora, o que diferencia o esoterismo do exoterismo? É aquela atitude de ir no cerne da questão, de ter um processo vivencial. Várias vezes nós falamos que as religiões elas têm uma expressão exotérica com X, onde são os aspectos externos, mecânicos, muitas vezes usado de forma completamente irrefletida, e tem os aspectos esotéricos com S, onde a pessoa realmente tenta entrar no cerne daquela crença. Ora, esse esquizoterismo, que promulga os conceitos de forma rasa, misturada, ela é tudo menos esotérico, ela é exotérico com X, né? Porque não leva a pessoa a maior reflexão, a maior estudo, tudo isso custa. Né? Custa tempo, custa esforço. Também, vamos até pensar, eu quero ouvir a opinião do Márcio. Nós tivemos também na década de 90, na verdade, isso vem desde o começo do século XX, que surgiu, mas a explosão mundial mesmo se deu na década de 80, mais no começo da década de 90, que são as canalizações dos mestres ascensos, dos mestres ascensionados. Então, de repente, várias pessoas se arrogaram como canais exclusivos ou específicos, né? E grandes figuras, né, sendo a principal delas, a mais mencionada, o Saint-Germain. E isso gera uma confusão que você não imagina. Por exemplo, eu descobri recentemente que existe agora a mesa radiônica da chama violeta, quer dizer, de Saint-Germain. Então, o nome Saint-Germain é a mesma coisa, é o mesmo do quântico. É um rótulo bastante atrativo, inclusive comercialmente atrativo, que apela para o imaginário das pessoas, mas que muitas vezes não está embasado. Márcio, o que você também acompanhou aí como jornalista, essa explosão das canalizações, os contatos diretos com os mestres da Fraternidade Branca? Como é que você vê isso? Bem como se fala, né? A Saint-Germain é uma marca muito forte, né? Até hoje ela reverbera aí, você acaba encontrando isso, foi muito forte na década de 80, 90, mas agora até parece que está ressurgindo isso, essas canalizações, e não só do Saint-Germain, de outros até, eu acho que até por uma questão de até um aproveitamento de uma aura apocalíptica que a gente tem em função desse problema global, né, Jamil e Marco, que fica mais fácil de receber mensagem, entre aspas, né, receber mensagens, passar que isso é alguma coisa que ou que estava escrita ou que agora se tem que passar mesmo. Então, nesse aspecto eu vejo que é muito perigoso, né? Você tem que ter um discernimento muito grande em função disso para não ser ludibriado muitas vezes, né? É claro que muitas pessoas, eu conheço muitas, né, que estão nessa questão dos mestres ascensionados, etc., são pessoas bem intencionadas, sinceras, seguem isso com devoção, mas muitas vezes estão enganadas, não sabem que estão enganadas e estão sendo enganadas. Porque conhecendo os fundamentos esotéricos do que é a grande Fraternidade Branca, o que são os mestres, você vê que há diferenças abissais dessas mensagens canalizadas
para as poucas verdadeiras mensagens que foram, de certa forma, disponibilizadas. Marcos, como é que você vê isso? É interessante o seguinte, assim, que quem nos acompanha aqui no canal, desde o início, uma coisa que nós sempre procuramos deixar claro, e nunca é demais repetir, é que eu, Jamil e o Márcio, nós somos simplesmente estudantes. Nós não somos... e que o que a gente pode fazer, muitas vezes, é ajudar as pessoas também a estudarem. Mas uma coisa que às vezes... E uma coisa que às vezes as pessoas dizem, puxa, mas será que o pessoal não é arrogante, querendo dizer, não, o que dentro do esoterismo é legítimo e o que não é? Pessoal, veja, não existe uma instância reguladora do esoterismo. Não tem o Vaticano do esoterismo. Né? Alguém que tem um cânone, que diga, olha, isso é, isso não é. O que existe, na verdade, é coerência. Né? É você saber que determinado tipo de conhecimento ele está ligado com uma progressão e muitas vezes a gente tem visto esses pontos fora da curva e mais do que isso, a conexão numa verdadeira salada. Então, você pega coisas que são de tradições completamente diferentes, mistura mestres ascensionados com ufologia, com espiritismo, com canalização, com física quântica, aquilo vai se tornando algo com cura e muitas vezes, Jamil e Márcio, a gente vê com preocupação, por exemplo, quando isso é levado para a questão terapêutica, que a gente pensa, puxa, será que uma pessoa que já está procurando ajuda, né, para melhorar a sua sanidade mental, para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar dos seus problemas, de repente, às vezes, ela não está entrando num negócio mais complicado ainda. Quer dizer, isso tudo é preocupante. Essa questão da canalização... Nós estamos participando de um evento aí recentemente e estávamos falando do esquizoterismo na palestra, né? Quando fomos, assim, alertando as pessoas a terem um certo cuidado e duvidar de caminhos rápidos. Tudo que é rápido, nós devemos ficar com o pé atrás, né? Porque tudo é construído, inclusive a própria cura pessoal, ela é construída, ela demanda conscientizações, catarses, às vezes intervenções físicas, que levam um certo tempo. Sem dúvida. E fomos surpreendidos com uma parte de um senhor dizendo que não era assim. E na palestra anterior foi dada uma palavra e naquele momento todas as pessoas já estavam curadas. Já dispensava, inclusive, todo o trabalho dos psicólogos, psicoterapeutas, porque naquele momento já estava resolvido. É contra isso que a gente dá um alerta. Exatamente. Agora, veja, a coisa é tão irresponsável em certos pontos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, veja, eu, por exemplo, sou astrólogo, né? O Jamil trabalha com florais. Né? Quer dizer, nós trabalhamos com algum tipo eu vejo a astrologia muito como um processo também de ajuda, né? Mas eu não sou profissional da área de saúde. Quer dizer, eu tenho que ter muito cuidado no processo de aconselhamento, né? Você tem que ter saber exatamente a noção. O Jamil muitas vezes fala nas palestras dele sobre saúde, etc., do cuidado que temos que ter, o respeito que a gente tem que ter com a medicina alopática. Nós estamos, nesse momento, vivendo uma epidemia global e, nesse momento, seguir a ciência, seguir os conselhos dos cientistas é a melhor coisa que se tem a fazer. Claro que alguns vão dizer, mas talvez esses argumentos são tão soltos que uma pessoa pode dizer, olha, eu estou dizendo isso porque eu canalizei, né, como o Jamil falou, e o cara, o cara segurou aqui, fechou, pronto, já está resolvido o problema. Gente, não é assim. E isso tem feito com que, muitas vezes, o rótulo esotérico acaba englobando uma série de coisas que não tem nada uma coisa a ver com outra. Então, por exemplo, tem vários vídeos aí no YouTube que você vai ver, de repente, um físico reagindo a um coaching quântico, né? Claro, o físico fica rindo de tudo aquilo, a pessoa falando de conceitos que ela mal compreende, que ela internalizou, é risível mesmo. Agora, toda vez que você internaliza isso e diz que isso é esoterismo, aí você começa também a colocar todas as outras doutrinas esotéricas que são sérias, profundas, estudadas, pesquisadas, como se fosse a mesma coisa, né? Quer dizer, estudar Cabala não é a mesma coisa que terapia quântica. São coisas completamente diferentes, né? E é isso que nós temos que tomar cuidado. Já que você puxou, né, o assunto, e agora aproveito para ouvir o Márcio também, que é uma pessoa que está envolvida com Cabala e gosta muito, a gente sabe, tem comentado, né, que Cabala, primeiro, é uma tradição milenar, é um caminho para a santidade, é um caminho que ele demanda tempo e estudos profundíssimos e não tem nada a ver com o sistema numerológico que você vê a placa do carro, de ver um melhor número para a tua casa e com elementos mágicos que você vai fazer em pouco tempo
e vai resolver problemas complexos. O que você acha, Márcio? Com certeza, Jamil. Existiu uma certa moda um tempo atrás, né, de que a Cabala queria resolver tudo, o modismo, uma questão até adivinhatória, de mudar o nome, de colocar uma letra a mais, né, dentro da numerologia e tal, mas que a gente vê, eu tenho acompanhado muito, né, as pessoas sérias que tratam na Cabala, é um caminho para a vida toda, de estudo mesmo, dedicação, né. Cabala anterior aí às próprias religiões, ao judaísmo, depois ao catolicismo, ao cristianismo, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Para você não tirar proveito de uma coisa séria, que tem uma raiz séria, uma tradição, e transformar isso num negócio, e pior ainda, um negócio que não vai tratar a pessoa que procura, que é um grande problema. Agora, eu gostaria, só para complementar, né, para vocês, dentro de tudo que já foi falado aqui, daí que essa questão que esse programa até serve de alerta, nesse momento, especialmente no momento que a humanidade vive, eu acho que muitas pessoas nervosas, preocupadas, né, que é natural, né, ninguém sabe como o mundo vai ser, com certeza não vai ser o mesmo mundo que antes do coronavírus, não vai ser o mesmo depois, de alguma forma. Vão estar procurando alguém, alguma ajuda terapêutica, e precisa ter discernimento mesmo para buscar quem é sério, né? Os caminhos sérios. Com certeza, foi importante dar esse alerta, porque a gente vê, já está começando a aparecer também, né, o cabalismo quântico. Assim como tem a astrologia quântica, agora já ouvi falar em cabala quântica. Então, são aproveitamentos e rótulos de tradições sérias, né, como disse o Marcos, né, nós não queremos nos colocar como uma instância reguladora ou como gurus, nem pseudo-gurus, né? Nós temos uma certa caminhada que queremos compartilhar com você, mas tudo aquilo que carece de densidade ontológica, que leve mais para fora e de uma forma mais rápida do que para dentro, e de um caminho que tem que ser construído gradativamente, nós devemos ficar em alerta. Você vai tocar no assunto aí mais para frente, o caminho do esoterismo é um caminho que te leva, você me disse bem, para dentro, você fazer teu trabalho, não é alguém chegar, não, deixa aqui que eu vou fazer para você, eu vou lá acessar os arquivos, você vai pegar a tua gaveta, lá teu arquivo, e vou te falar o que você tem que fazer, por que você está passando por isso, e outros mais que a gente tem ouvido aí, é a busca do atalho, né, de fazer, eu faço por você, claro, recebendo códigos aí, né, dólares. Então é muito preocupante mesmo. Com certeza. Marcos, você lembra, você que acompanhou bastante também a época da ufologia, né? Hoje nós temos vamos chamar assim, um desdobramento da ufologia, que é também a canalização, vamos chamar assim, de entidades cósmicas antes nunca estudadas e as mais estrambólicas possível, né? Então tem gente que está canalizando pessoas de Pleiades, outros pessoas de Sírios, outras pessoas da própria Lua, que já ouvi falar, né? E colocando e vendendo isso com uma facilidade que nos preocupa. Eu diria o seguinte, né? Um fã da saga do Guerra nas Estrelas, né, que gosta, que acompanha, ele, né, entende toda aquela mitologia, mas ele sabe que aquilo é uma ficção. Ele sabe. Né? Ele acompanha e sabe que é uma ficção. O problema é que, se você for ver as recentes desdobramentos de dentro da ufologia, e isso em conjunção com canalizadores, com pseudoterapeutas, você vai ver uma mitologia tão estranha quanto, com a diferença que algumas pessoas acreditam que aquilo é verdadeiro. Como pode? Veja, isso é um serviço muito grande, é por isso que muitas pessoas sérias se afastaram da ufologia, do que não querem ter seu nome associado a todo tipo de elaboração fantasiosa, e aí você tem um problema. Quer dizer, ou tem pessoas inventando isso de má fé, o que é grave, e tem pessoas acreditando, o que é grave também. Né? Quer dizer, é muito complicado. Veja, eu, o Jamil, o Márcio também há muitas décadas, a gente acompanha a questão ufológica, e a gente vinha de um tempo, de uma época, em que se investigava o fenômeno, a natureza, se as fotografias eram autênticas, assim, existia um ímpeto, se não às vezes científico, mas pelo menos jornalístico, em cima do fenômeno. E hoje você tem pessoas que, sem mais nem menos, dizem entrar em contato, né, com frotas
estrelares, interplanetárias, trabalharem com tecnologia extraterrestre, tudo isso, veja, e as pessoas começam a colocar o rótulo de que isso é esoterismo. Não é. Isso é exoterismo. Esoterismo é um outro tipo de prática. Veja, aqui voltando à questão da Cabala. Nós já estamos praticamente 3 anos com o programa Realidade Fantástica, já temos mais de uma centena de vídeos, quase 150 vídeos, e até agora, nenhuma vez nós trouxemos alguém para falar de Cabala no programa. Por quê? Pelo respeito que a gente tem a essa tradição. Quando nós acharmos alguém, né, que trate desse assunto com a devida reverência, com o devido respeito, e que você que nos assiste também merece, você não vai trazer. Né? Então, eu acho que esse cuidado, a gente, claro, de vez em quando a gente pisa na bola também, mas não é por má fé. Muitas vezes a gente ensaiou, né, eu, o Jamil e o Márcio, nós ensaiamos um retorno à ufologia, coisa e tal, e acabamos fazendo isso muito mais por romantismo, né? Por nostalgia e até por ingenuidade. E, de repente, a gente se deparou com um cenário complicado, né? Pessoas que já estão... mas vamos lá, vamos montar uma vigília, vamos tentar filmar com... Não, isso aí já era. Agora eu estou falando com os arcontes, com os arturianos, com os pleidianos. Cara, realmente, eu acho que é um trabalho muito difícil. É bom fazer uma ressalva. Espiritismo e ufologia. Exatamente, é um sincretismo, né? Entre espiritismo, ufologia, mestres ascensionados, terapias integrativas de saúde. Quer dizer, é uma salada de fruta. Se você entra, é difícil você sair com a sanidade preservada. Já vi muitos casos de pessoas que perderam irreversivelmente a sanidade em caminhos assim. Agora, é bom fazer uma ressalva que, claro, existem os ufólogos sérios. Sem dúvida. A ufologia é um estudo sério. Nós entrevistamos recentemente o Rafael Cury, que é nosso amigo, a gente participa, apoia os eventos do Rafael, né? E o Rafael é um dos promotores dessa época romântica da ufologia, foi quem ajudou a iniciar a ufologia em base e sempre defendeu a ufologia científica, né? Então, uma referência que tem que se respeitar e que a gente pode seguir com segurança. E ele mesmo é um defensor dessa ufologia mais pesquisada, mais balizada contra esses arroubos, digamos que pseudo-esotéricos, né? Que nem esotéricos são. Mas agora, imagine só uma pessoa que se arvora de fazer terapia, unindo todos esses fatores, de repente uma pessoa que está passando por uma enfermidade, que naquele momento tudo que ela precisa é uma orientação abalizada, precisa de seriedade, precisa de ser... Ela vai acabar entrando numa situação muito complicada. Então, é nesse sentido. Veja, aqui nós do canal, durante todo esse tempo, nós temos insistido que esses fenômenos, nós temos tratado de parapsicologia, nós temos tratado de vários aspectos da religiosidade, temos falado de ufologia, acreditamos que o fenômeno é real, né, que sim, nós estamos sendo visitados por alienígenas desde a mais remota antiguidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você admitir qualquer coisa que seja dita a respeito como sendo verdadeira. Não é assim. E principalmente quando vem em bases muito comerciais ou comercialescas, né? Porque daí a coisa se populariza e fica fácil de vender. É interessante também nós puxarmos, né? A gente estava discutindo a questão da falta de densidade ontológica de muitos desses caminhos fáceis, né? E vendáveis comercialmente, né? Tudo aquilo que leva para fora. Então, é extraterrestre que vai voltar para me salvar. É o próprio Cristo que vai voltar, vai me salvar. É uma terapia que virá de fora, vai interferir e vai me salvar. É interessante o seguinte, todo esse processo... Eu lembro que uma vez, quando eu estava começando a faculdade, um professor estava falando de um determinado autor e eu me assustei com o tamanho do livro, né? E falei, professor, mas tem que ler esse livro inteiro? Ele disse, não, desse autor você tem que ler todos os livros, mas nem só esse. Então, o que acontece é que algumas pessoas têm... nós vivemos na internet uma época da super simplificação. Quer dizer, é um conhecimento muito complexo, ele é digerido e ele é apresentado de uma forma em pílulas, que muitas vezes é só uma caricatura, muito distante do que foi aquele conhecimento original. E isso é o perigo que nós estamos vendo. Por exemplo, quando nós começamos falando nesse debate sobre física quântica, é isso, quer dizer, todas as implicações maravilhosas, profundas,
amplas da física quântica são simplificadas a ponto de alguém criar uma terapia, né, completamente arbitrária, rotular aquilo com quântico e ter pessoas que comprem aquilo. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado. A gente não pode pegar todos esses conceitos, colocar tudo dentro de um moedor e sair com a ufologia quântica canalizada, não sei o quê, da frota estelar. É tudo muito complicado, gente. E isso não faz nenhum bem à pesquisa ufológica, não faz nenhum bem às pessoas que procuram um caminho espiritual dentro do esoterismo, porque para quem está de fora, até para os céticos, é um prato cheio. É muito fácil criticar tudo isso, porque o que eles estão vendo, na verdade, é uma caricatura. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É interessante, até quero ouvir, com certeza, Marcos, e a opinião do Márcio também a respeito, de práticas. A maioria dessas práticas, embora o Marquinhos tenha falado, e de fato, não existe uma instância reguladora do esoterismo, do ocultismo, mas existe uma tradição. Inclusive, alguns autores, como René Guénon, fala-se da tradição perene, da filosofia perene. Existe um caminho, né? Quase que uma historicidade, vamos dizer assim, em práticas que vêm atravessando a época e vêm se mostrando sérias. E uma casuística, e uma literatura, enfim. E muitas vezes essas práticas elas são retomadas na modernidade de uma forma muito simplificada, como se fossem novidades. Por exemplo, a meditação, que é milenar, né, Márcio? Característica aí, inclusive, de várias religiões, principalmente do hinduísmo, do zen budismo, hoje ela volta travestida como mindful e como técnicas de atenção plena e vendidas por isso. Não, inclusive um amigo meu estava me falando, não, isso não tem nada a ver com meditação, são coisas para empresários, para a gente ficar mais antenado, né, para ganhar mais dinheiro. Como é que você vê isso, Márcio? Esse é o perigo de ser muito... existe a verdade, você pega um pedaço daquela verdade e você transforma ela numa marca, né? O que tem acontecido muito. Você citou um exemplo muito bem. Isso é complicado, porque você vê que tem o cunho comercial, né? Vou dar um nome em inglês de alguma coisa, pinço lá um pedaço daquela verdade e acaba ganhando dinheiro. As pessoas vão entrando nisso. Com certeza, Márcio. Outra questão também que a gente não pode deixar de citar, por exemplo, o Marquinhos falou dessas implicações da canalização, da ufologização, tem essa questão de se apropriar de termos antigos, né? A própria lei da atração, que explodiu também aí já na década de 2000, né? De 2000 em diante, são técnicas milenares que se conhece no yoga, que se conhece em outros sistemas esotéricos. No começo do século XX, ela estava muito associada ao New Thought americano, né? Com autores como Walter Atkinson, Norman Vincent Peale, Napoleon Hill, nomes que foram praticamente esquecidos e foi vendido como se fosse uma absoluta novidade e de uma forma que parece mágica. A gente sabe que funciona, a gente sabe que nós podemos materializar o pensamento, atrair através da força do pensamento eventos, mas não é tão rápido e não é tão fácil como se vende. Existe um estudo de força. E aqui cabe uma questão que é muito discutida entre nós aqui do canal e com as pessoas com quem a gente tem, enfim, trocado ideias. Veja, não se trata de dizer que necessariamente uma coisa, só porque ela é antiga, ela é venerável e é verdadeira, porque tem muita coisa antiga que são mentiras também, né? Não tem nada a ver, como existem coisas novas que são interessantes. Né? Não é porque é novo, não é esse o critério. Até porque muitas dessas áreas do conhecimento, elas são dinâmicas. Você pegar uma ciência arcana como é a astrologia, ela começa na noite dos tempos e ela continua sendo estudada. E as pessoas continuam descobrindo coisas, aperfeiçoando esse campo do conhecimento. Quer dizer, existe muita coisa moderna que é importante. Agora, o que nós temos visto é colocar uma série de conceitos dentro de um moedor de carne, né, fazer uma verdadeira pasta informe, rotular isso com um processo terapêutico, associar adjetivações quânticas, enfim, e vender isso de uma forma irresponsável. Então, veja, novamente, isso é exotérico, não é esotérico.
o fato de que existe realmente diversas terapias, que são, algumas são mais tradicionais, outras são mais recentes, são energia e que podem ser conjugadas. Agora, quando você cria um certo processo e isso é completamente aleatório, ou foi pensado como simplesmente uma forma de monetarizar, realmente isso é bastante perigoso. Então, eu não acho que seja errado, eu acho mesmo que é importante que as pessoas que trabalhem, mesmo que seja de um campo dentro da terapia alternativa, dentro do esoterismo, que trabalhem, sejam remuneradas, até para que elas possam sustentar o seu modo de vida e gerarem mais conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ver um verdadeiro surto. E isso existe há muito tempo e continua existindo, indo numa linha realmente muito superficial e caricata do que realmente as formas tradicionais de pensamento, baseadas nelas, podem oferecer. Eu acho que o termo, você usou um termo muito importante, é a chave, talvez, para tudo que a gente tem discutido, né? E a gente está se aproximando do final do programa, que é a superficialidade e a rapidez. Né? A gente sabe que tudo aquilo que é rápido e é superficial foge do esotérico, né? Que é uma proposta ontológica de imersão gradativa, de descoberta gradativa dos recessos interiores. Né? Muitas vezes as pessoas reclamam que a psicoterapia é muito lenta, mas ela tem que ser lenta, senão ela não dá resultado. Da mesma forma que o esoterismo. Tem pessoas que têm poder de cura instantânea? Tem, a gente sabe. Mas veja quantas décadas, muitas vezes, que essa pessoa tem atrás de estudo, de formação iniciática, de enlevo moral, de lapidação de todas as suas arestas. Né? Então, não é em cursinho de final de semana que você vai se formar em curador, ou muitas vezes em mestre espiritual, ou que você vai contactar inteligências extraterrenas. Então, nós temos que aceitar, por mais indigesto que seja, que dá trabalho você evoluir, que exige um grande esforço, principalmente interior, em você se aquietar. E esse convite, né, que o coronavírus vem nos fazer, eu acho que o grande convite do coronavírus é esse, né? É se voltar mais para dentro. A gente estava muito para fora, agora é a hora de a gente ficar em casa, ficar isolado. E quando a gente está isolado, o que a gente tem que fazer? Refletir, silenciar e reavaliar. Márcio, como é que você vê tudo isso? Para aí, Jamil. Você já falou tudo, né, meu amigo? Eu vejo muito nessa questão, que acho que nós estamos no caminho, uma reflexão, né? Devemos buscar realmente o interior, buscar as respostas, primeiramente, dentro de nós mesmos, e essa situação global, ela tem levado a isso. Mesmo que seja, às vezes, incômodo, você se voltar para dentro, escutar quem você é, você vai se conhecer. Muita gente está se conhecendo agora. Mas eu tenho certeza que quem acompanha o canal, quem já segue uma linha, já busca a literatura referente ao esoterismo, tem as ferramentas. Então, a minha sugestão, digamos assim, é que realmente utilizemos agora, né? Eu aqui estou procurando utilizar, você vai orar, você vai meditar, buscar refletir e agir, pelo menos espiritualmente, mentalmente, pelo bem da humanidade, para que a gente possa superar tudo isso, ter certeza que a gente vai superar e vai sair melhor disso tudo. Com certeza. Marquinhos, suas palavras aí finais desse nosso debate, que eu acho que foi muito importante, né? Muito promissor. Pois é, essa situação que a gente está passando agora, ela é melhor que não tivesse, né? Porque vai ter consequências econômicas, sociais, mas a gente tem que enfrentar. Né? De quando em quando a humanidade é confrontada com situações como essa, que tem evidenciado muita coisa, né? Tem nos mostrado a importância de a gente se unir em torno de um objetivo. Né? Hoje as pessoas realmente estão tentando fazer algumas coisas para barrar, ou pelo menos para suavizar a passagem, né, dessa doença, e é bom que aqui a gente tire lições, que a gente também pode se mobilizar para diminuir os acidentes de trânsito, para diminuir a violência, para melhorar a educação. Quer dizer, é bom que a gente tire lições que realmente, quando as coisas do nosso interesse se evidenciam, a gente tenha condições de fazer sacrifícios e tomar atitudes para melhorar. Né? Eu espero que a gente tire lições valiosas dessa situação que nós estamos passando e vamos superar com certeza. Perfeito. Há uma frase magnífica com a qual, quem sabe, a gente possa, com a licença do Marcos e do Márcio, encerrar o programa, que ela vem do Paul Brunton, que foi um grande pesquisador das religiões orientais, do hinduísmo. Inclusive, temos ali nos grandes figuras do esoterismo, do ocultismo, temos um documentário sobre ele. Assista, se você não assistiu, Paul Brunton.
ele falava sempre que não haverá um mundo melhor sem melhores homens. Então, essa questão da reforma interna nós não podemos prescindir. Nós estamos realmente, nesse momento, é importante, como disse o Marcos, né, nós revermos toda essa questão estrutural de trânsito, questões ecológicas, a forma como nós tratamos todas essas questões externas mesmo, mas também não descurarmos de visitarmos os nossos recessos interiores, trazer os nossos esqueletos escondidos aí para fora e, por mais indigesto que isso seja, e começar uma reforma íntima, né? Talvez o grande convite esteja sendo esse. E acho que com isso, senhores, podemos talvez encerrar esse primeiro debate. Lembrando a todos vocês, né, que você pode se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Acione o sininho de notificação, esse sininho é muito importante para que você fique atento, né, seja avisado tanto no celular como no PC sobre as novidades do canal. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, o que você achou do programa, e tudo isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo. Marquinhos, se você quer dar uma palavra final, Márcio, fique à vontade. Então, só reforçar o convite, pessoal. Se você não for inscrito, se inscreva. Né? Realmente aqui o YouTube é uma plataforma muito diversa, né? Existe realmente uma luta pela sobrevivência dentro do YouTube, mas a gente tem tido realmente uma satisfação muito grande de contar com muitos amigos desde que iniciamos o canal, né? E se você também quer ajudar, se você não for inscrito, se inscreva e deixe o seu like, porque todas essas coisas aí dentro do algoritmo da plataforma também nos ajudam. E quem sabe também um convite para quem não conhece, quem não é aluno do nosso portal, aqui embaixo você tem como se inscrever no portal e quem sabe nesse momento aí seja propício para quem sabe você se inscrever e acessar outros vídeos um pouco mais, quem sabe até mais aprofundados, porque a gente gosta de colocar vários assuntos ali e pode ajudar também nesse processo aí, você acaba ajudando a manter o nosso canal e o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço a todos. Um abraço. Perfeito. Um abraço, lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.